fica aperreado, às vezes se endivida por causa dessa contaminação, que para alguns se torna contaminação do celular. Eu quero um celular, pai, eu quero um celular, mãe. E aí fica insistindo, adolescente, naquela insistência, e dá um celular, e às vezes compra um celular caro para poder ficar jogando, vendo coisa que não vai ter muita utilidade. O meu é do mais baratinho, porque é mais para ligar e receber ligação. Para quem trabalha e precisa do celular, pode comprar um sofisticado. Mas comprar um celular de 3 mil só para receber e fazer ligação é perda de tempo, é desinteligência, irmãos. E aí muitas vezes o pai acaba cedendo para o filho e faz a vontade do filho. Sabe o que é que ele está fazendo com o seu filho? Além de dar um celular para poder muitas vezes desviar o filho de uma intenção de entender sobre o celular, está fazendo o filho crescer cheio de autonomia. Ele vai se achar agora pareado com o pai e a mãe. E aí ele vai se achar muitas vezes no direito de dizer alguma palavra para o pai e a mãe como palavra de autoridade. Isso acontece nos lares cristãos, porque eu já vi com os meus olhos. Filho falar para o pai e para a mãe como se fosse uma autoridade. E aí, por falta desse entendimento, o pai e a mãe não percebem isso e não bloqueiam isso. Mas na casa de Joés, na família, a mãe deles, para poder formar a mentalidade dos seus filhos, tudo que os filhos pediam, eu quero isso, eles não davam só porque o filho estava pedindo. Eles não davam, porque isso precisa desenvolver a mentalidade de concepção de que é meu pai e minha mãe, eu só vou receber as coisas se eles quiserem me dar. Não é porque eu quero que eu tenho que ter. E principalmente quando os filhos choram. Então tem que vencer a vontade do filho. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez e quanto mais cedo, tanto melhor. Ou seja, tem pais que para o filho não ficar chorando ou não ficar andando na igreja, brincando na igreja, toma o celular, meu filho, para poder jogar. Aí o filho está na igreja, em vez de estar envolvido com a mentalidade do lado da igreja, ele está com a mentalidade dele totalmente dispersa, desapercebida, e aí ele não desenvolve o conceito de que é igreja. E aí quando está em casa, da mesma forma, para poder não ter trabalho, deixa a criança lá na frente do jogos, desenhos que fala tanta coisa, que induz, porque aquilo ali é um projeto, uma coisa programada para poder atacar a mente da criança. E aí lá na frente a criança está com comportamentos estranhos e não sabe porquê. Mas meu filho não sai de casa, mas ele aprende dentro de casa mesmo. Então tem que ter cuidado, irmãos. Nós estamos falando de família. Talvez não dê tempo de falar tudo que está escrito aqui, que eu trouxe, mas isso aqui já está sendo suficiente ou interessante. Nós precisamos nos blindar. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O filho da testemunha de Jeová não anda com o celular na mão na rua, não anda com o quê? Uma bolsinha. De quê? De gravata, de roupa social. E por que nossos filhos não têm que ter essa responsabilidade, esse compromisso de vir com essa estrutura, de estar com a Bíblia na mão? Tem adolescente que nem a Bíblia traz para a igreja. Porque ser crente é só estar frequentando a igreja, ler a Bíblia não é interessante, andar com a Bíblia não é interessante. Tem filhos que não dão bênção aos pais. Nós, crianças, adolescentes, tem que dar bênção ao pai e à mãe todo dia. Na hora de dormir, bença mãe, bença pai. Meus irmãos, nós precisamos construir esse ambiente de respeito, de comunhão, de convivência, de união. Nós precisamos fazer isso. Satanás está minando a igreja, Satanás está minando as famílias. Nós estamos nos permitindo a isso, porque nós estamos nos acomodando por causa de quê? Dos estímulos em volta de nós. Aí eu volto e falo: televisão, mídia, rede social está destruindo a família espiritualmente. A lógica da família está sendo minada através dessas coisas. Tudo isso aqui é programado. Para quem tem Netflix em casa, busca um documentário chamado O Dilema das Redes. Aí você vai ver o quanto o diabo está atuando através do celular. Quando eu assisti esse documentário, eu fiquei estarrecido. É uma manipulação diabólica que existe nas redes sociais. Mas assista para poder vocês saberem. Então, Susana não fazia a vontade dos seus filhos. Depois de controlar ele,
Aí depois você pode governar a criança pela razão e piedade dos pais, ou seja, aquilo que os pais querem que esteja incutido na vida dos filhos, isso vai acontecer, porque você vem preparando ele para esse ambiente de respeito, de comunhão. O filho tem que olhar e ver e entender que o pai é o pai dele, a mãe é a mãe dele, ele tem que respeitar, o irmão é o irmão dele, ele tem que respeitar, tem que ter convivência. Louvado seja o nome do Senhor. Um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susana Wester. Nenhum filho dela chorou, mas eu quero isso, ganhou. Deixa cansar. Vai se cansar e vai parar de chorar. Ah, irmão, mas você não sabe o incômodo que é. Incômodo vai ser depois que ele estiver maior. Adolescente que estiver namorando, através de uma desobediência, aí engravida através de uma desobediência, aí vai dar trabalho, ou então se envolver com coisa errada. Isso que é pior, irmãos. Mas pegar uma criança e controlar ela e entenda que tudo é comportamento. O primeiro momento vai ser ruim, vai ser chato, a criança não vai aguentar. Ela fica ali, ela não vai aguentar. Mas vai chegar uma hora que ela vai entender, porque isso vai fazer o quê? Ativar o cérebro dela. Ela vai entender que é preciso agora estar vivendo naquele ambiente. E ele vai passar a viver. Lá na rua onde nós moramos, tem 3 crianças que eu passei a ficar brincando com elas, e aí elas começaram a ir lá em casa. Só para falar de comportamento, e os pais dessas crianças não são crentes e também não dão um bom cuidado. Um está com 9 anos, é autista, o outro tem 7 anos, o outro tem 4. É Davi, Arthur e Pedro. Tudo com nome de crente. Aí eles começaram a ir lá para casa, eu ficava brincando com eles. Daqui a pouco eu fiz um joguinho lá, depois que eu tive um acidente com o pé, eu sempre em casa, eles lá. E de vez em quando eu fico falando para ele: e aí, deu a benção ao pai hoje? Deu a benção à mãe? Já comeu, já fez isso? O menino vai coçar a sandália, faz isso, faz aquilo. Já tem mais de um mês que essas crianças estão indo lá para casa. Elas já estão mudando o comportamento. Aí outro dia eu dei uma banana para o autista comer. E aí na hora que, eu vou jogar a casca fora, ele foi, não jogou na rua, porque antes ele jogava na rua. Aí ele foi no lixo lá de casa e jogou. Quando eu chego lá, eu digo para eles essas coisas. Aí o Arthur outro dia perguntou para minha esposa: vocês brigam? Aí ela disse não. Aí ela perguntou por quê? Porque meus pais brigam. Aí outro dia eu estava conversando com eles, outro dia peguei, botei a mão na cabeça e a orelha, eu disse: Arthur, por que os seus irmãos é comportado e você é agitado? Aí mexeu comigo, né? Ele disse: é porque minha família me bate. Então, uma criança que é criada nesse ambiente de hostilidade, o que é que acontece? As memórias negativas, vai gerar o quê? Que foi o que eu falei? Comportamento negativo. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: disciplina a criança. A gente sempre ouviu falar na igreja que tem que dar umas palmadas, que a Bíblia tem esse versículo, né? Mas teve uma lição ano passado que falava justamente sobre isso. Eu nunca tinha estudado, eu fui estudar sobre isso. Sabe o que ele quer dizer? O disciplina a criança é você pegar seu filho e ensinar a palavra de Deus. A disciplina é ensinar a palavra de Deus. Não é descer vara, não é pegar cinto, não é dar porrada nenhuma. É pegar e ensinar a palavra de Deus, aquilo que nós lemos aqui. Essa é a disciplina que vai fazer o quê? A criança entender. Então, meus queridos, vamos fazer isso. Vamos construir um lar seguro. Segundo Coleman, há algumas categorias de pessoas. Eu vou ler rápido para os irmãos entenderem como é que esse processo psicológico ele funciona. Nós estamos falando de família. Pessoas que são muito felizes, veem na diversão, viagem, comida, festas, o motivo de sua felicidade. Querem se satisfazer, mas isso é superficial. Algum momento acaba. Então, pessoas que se envolvem com essa filosofia do mundo, a gente vê muito isso, com essa filosofia do mundo. Lembra que eu falei do celular de 3 mil? Porque eu quero um de 3 mil. Porque o irmão fulano, ou então um ciclano, ou então meu coleguinha, o pai dele deu um para ele de 3 mil. Eu quero um de 3 mil. O problema é dele lá, a condição é dele lá, a vida é dele lá, mas a minha tem que ser diferente. Eu preciso entender que eu preciso viver uma verdadeira vida com o meu Senhor. Eu não preciso viver pautado nas coisas envolvidas que os outros têm. Pessoas com propósito, essas contribuem com as outras pessoas. Exemplo, médico, professor. Essas dão às pessoas, mas não recebem. Tem uma vida penosa. Pessoas que não têm propósito e nem felicidade. Essas pessoas são pessoas miseráveis, não sobram coisas boas, vivem em luto, receio do trabalho, doença e uma série de dificuldades. Tudo isso são relações que as pessoas desenvolvem devido à convivência que elas têm com o ambiente. Pessoas plenas
tem propósito, entrega de si para os outros, mas sabe se nutrir de coisas boas. Nós não fazemos a nossa comida todo dia. Para quem faz a comida, a gente não come, né? As crianças não têm um lanchinho, estou com fome, mãe, aí vai lá e pede o lanche. Por que não fica o dia todo ou a semana toda sem comer nada? Porque é uma necessidade de ter aquilo para poder se nutrir. Da mesma forma, o meu psicológico, a minha condição física precisa de coisas para poder eu estar bem. E por que eu não vou atrás disso constantemente, todos os dias, como eu vou atrás da comida, ou como eu vou atrás do trabalho? Entende? Como a coisa ela fica mais difícil, quando envolve coisas espirituais, nós temos mais dificuldade de fazer, mas quando envolve coisas materiais, a gente faz com mais facilidade. A gente vai para o trabalho cansado, até mesmo com febre, porque febre não dá atestado, mas a gente não vem para a igreja com febre. Entende? Ah, eu estou com febre, eu não vou para a igreja, mas para o trabalho vai. Está chovendo, choveu hoje, eu não vou para a igreja, mas para o trabalho eu tenho que ir. Eu vou para o trabalho porque da chuva. Entende como é que o psicológico ele funciona? E que essas coisas, tudo é construída no desenvolvimento, desde a infância. Se a gente, pais, ou na igreja, a gente não fizer esse trabalho de família, para instruir as famílias, aí o inimigo aos poucos vai minando as famílias, vai contaminando as famílias, e as famílias vão se dispersando da igreja. E a gente tem o que aqui? Essa congregação aqui eu conheço desde quando eu casei. E era aqui mesmo. Tem mais de 20 anos, né? Aqui nesse mesmo lugar. Tem mais de 20 anos, acho. A gente morava aqui na Pedrita, eu passava aqui em frente à igreja e vai para a sede. Mas olha o tamanho dela. Porque ela não quadruplicou o seu tamanho. E desde quando nós temos aqui em volta centenas de pessoas que não é convertido. Entenda, irmãos. Entenda, isso é muito sério. Entenda. O inimigo ele fica minando a igreja, para que a igreja não desenvolva uma espiritualidade, uma capacidade de um ambiente, que nem aconteceu com a igreja primitiva, que a Bíblia diz o quê? Que os apóstolos e discípulos eles caíram na graça do povo. Era o povo que se alegrava com o comportamento deles e desejava estar na igreja, e a Bíblia diz que eles iam para a igreja, e Deus ia acrescentando na igreja aqueles que iam se salvando. Então, meus irmãos, esse ambiente é agradável, um falar com o outro, essa comunhão, isso faz com que as pessoas aí fora, que vivem uma vida de opressão, de tristeza, de desânimo, de hostilidade, queira viver nesse ambiente de paz que você vive. Se elas não verem isso, não vão ter interesse, porque não há estímulo. Nós precisamos dos estímulos. Pessoas plenas, então elas têm propósito, mas vai em busca de algo bom para vocês, investe no que faz bem para elas. Um conceito de felicidade popular é ter as coisas que a gente acha importante para a vida. Dinheiro, casa, carro, profissão. Esse é o conceito de felicidade. Aquilo que você acha que é bom para você. Está bem vestido é felicidade para você, mas isso é o seu conceito. Isso é a sua verdade. Mas existe uma verdade absoluta. Existe também uma verdade social. E o conceito teórico vai pela via de Seleman, que definiu felicidade como emoções positivas, paz, alegria, gozo, e nós devemos dominar as nossas emoções. Então, quando eu tenho emoção positiva, ou seja, que sou uma pessoa de alegria, uma pessoa de paz, de comunhão com os outros, de humor, autoestima, eu estou bem e proporciono para as pessoas em volta de mim também um ambiente bom, um ambiente agradável. Quem aqui quer estar do lado do outro, que fica xingando o tempo todo, gritando o tempo todo, isso não incomoda? Quando a gente está, até mesmo em louvor, eu digo que até mesmo no louvor, quando ele está alto demais, o cérebro ele não qualifica dessa forma. Tem que ser o que? A Bíblia diz que o som da harpa, as notas, se não tiver em harmonia, não tiver acordo, a música ela não é bem entendida. Se o baterista estiver tocando bagunçado e o tecladista estiver tocando fora da nota, a gente que está cantando aqui fica bem desorientado, porque tudo isso é cerebral, isso mexe com os estímulos do cérebro. Então nós precisamos estar atentos a isso. Emoções positivas, senso de sentido de vida, entender a importância de ser pessoa. Irmão, você é um ser humano. Você precisa dar importância a essa condição que você é como ser humano. Não se despreze. Não tem um conceito na psicologia que fala que é pulsão de morte. O que é pulsão de morte? Um exemplo, é uma pessoa que está numa estrada, sabe que a velocidade do veículo é 100 km, ele está a 150. Então, pulsão de morte é que ele está colocando a vida dele em risco de morte.
E pulsão de vida é um conceito da psicologia, onde a pessoa ela sempre mantém o equilíbrio, se organiza, administra, para que nada de ruim aconteça com ela. Então vamos desenvolver esse conceito de que eu sou um ser humano, eu preciso cuidar de mim, eu preciso proporcionar para o ser humano que está em volta de mim também uma condição favorável de harmonia. E tem pessoas que não entendem isso. Compromisso, se enganjar na vida, ter amigo, disposição. Seligman ainda ampliou sua teoria, bem-estar, estar além da felicidade. Para isso, nós precisamos desenvolver relações positivas, socialidade. Nós precisamos viver relações positivas. Lembra que eu falei dos coleguinhas, do menino com os coleguinhas? Se xingar, sai do meio deles. Quando eles estiverem bem, vocês podem até falar com eles, mas se está xingando, sai do meio. Então, relações positivas. Está com uma pessoa lá, uma fofoca, um xinga-xinga, um colega lá do trabalho falando pornografia, sexualidade, tanta coisa, sai do meio. Vamos buscar relações positivas, porque faz com que o nosso cérebro, as memórias positivas sejam ativadas, e isso vai refletir no nosso comportamento positivo. Realização, conquista de algo, algum objeto, meta. E vamos falar também, para encerrar, família e refúgio. Família, instituição primária de formação para um desenvolvimento sólido. No versículo 4, quando ele fala que o pastor foi pegar as ovelhas, ele fala ali da importância da família. Quando o pastor foi pegar a ovelha, ele não chegou lá dizendo assim: "Ô, sua ovelha desgarrada, sua miserável, quem mandou você sair do aprisco? Olha o trabalho que você está me dando, sua ovelha, sua desobediente, sua rebelde." Ele não fez isso, ele não falou isso. Porque ele, como agente promotor de condição para o outro, ele tinha que fazer a coisa de uma forma profissional. Vamos colocar nesse nível para os irmãos entenderem. Profissional. Hoje, na medicina, já se fala de um tratamento humanizado. Ontem eu assisti uma reportagem de um médico, não sei de que local é, ele faz operação de ouvido de crianças. E aí, para as crianças que chegam lá com medo, o que é que ele faz? Ele bota uma capa de Batman, de Super-Homem, de Homem-Aranha, e sai com a criança no colo, no corredor, e fica brincando para distrair a criança. E aí, quando a criança vai fazer a cirurgia, ela já está sem medo, já está tranquila. O que é isso, irmãos? Estímulo que ativa o cérebro, ativamente. Se nós fizermos essas coisas, tratarmos as pessoas boas, de forma boa, de forma agradável, isso vai estimular ela. Se nós pegarmos nossos filhos, falar coisas boas para ele, positiva, não hostilizante, não falar coisas pesadas, ele vai desenvolver estímulos positivos. Isso vai produzir resultado bom para a família. E esse médico, ele recebeu um prêmio aí fora do país por causa do tratamento humanizado. Então o pastor, ele não faz isso. Versículo, capítulo 15, 23 diz: "E trazei aqui um novilho cedo e matai-o, e comamos e alegramos." Isso fala do filho pródigo. Deuteronômio 6, 7: "E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho." Provérbios 30, 12: "Há uma geração," olha que coisa interessante, "há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, e ainda assim não é lavada da sua imundícia." Que foi o que eu falei sobre os estímulos. Se cresce com esses estímulos negativos, vai resultar em quê? Comportamento negativo. Mas aos olhos dessas pessoas, elas são puras. Por quê? Por que elas são puras? Porque isso está codificado na mente dela. Você já evangelizou um católico que disse assim: "Eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião"? Está codificado no cérebro. Ele não entende de outra forma. Por que? Já passou do horário. Porque para Jesus começar o seu ministério, João Batista teve que vir primeiro. Entende como é o processo psicológico? Para que quando Jesus falasse, as pessoas já tenham ouvido sobre aquilo. Ah, isso é aquilo que aquele rapaz falou. Entende, irmãos? Psicologia. Nós precisamos estar atentos à nossa mente, à nossa condição. Na nossa casa, se a gente não fizer uma limpa e tirar a sujeira da hostilidade, da ignorância, da arrogância, do maltratamento, nós vamos ter muita dificuldade na família. Tem que botar os filhos para dar bênção, sentar todo mundo na mesa para comer, espera os filhos, espera a mãe botar comida ali, come todo mundo junto. Na hora que vai comer, tem que orar, agradecer a Deus. Tem pessoas que nem oram mais,
agradece a Deus pelaquela comida, na hora que vai deitar, ensina o menino a orar. Ah, ele não quer orar, ele faz isso, faz aquilo, mas vai chegar uma hora que ele vai fazer aquilo com toda a naturalidade. Mas se a gente não insistir, ele vai ficar mecido. Aí, resultado, a gente não insiste, quem é que insiste? Satanás. Olha o movimento que está tendo dos paredões hoje no mundo, e no Brasil principalmente. E muitas filhas de crentes estão lá. Lá no Rio de Janeiro tem uma favela chamada um grupo de tráfico que invadiu uma favela lá, e a área deles é chamada de Complexo de Israel. Já ouviu falar? Complexo de Israel. Sabe por quê? Porque a maioria daquelas pessoas são filhas de crentes desviados. Mas só que eles têm lá na mente deles que eles precisam ter um respeito pelos crentes. Entende? Aqui outro dia no Barro Duro teve uma baixada lá da polícia, e ao matar alguém lá, os traficantes mandou todos os comércios fechados. Ninguém abre. Luto. Só abre o quê? Só abre o quê? A igreja. Só os crentes podem ir para a igreja. Mas, irmãos, a gente não pode deixar isso se validar como algo bom e interessante. Essas pessoas não só têm que nos respeitar, mas essas pessoas também têm que respeitar a Deus e se converter a Deus. Mas somos nós que temos que promover isso. Além desse fato de estarmos bem com eles e eles olharem para nós e ter esse respeito, nós temos que viver uma vida de comunhão e oração diante de Deus, para que Deus age e repreenda o mal e a opressão na vida deles. Família, instituição primária de formação para um desenvolvimento sólido. Isso tem que fazer parte da família. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Tem um pastor que diz assim: eu dou um boi para não entrar em uma briga, e uma boiada para sair dela. Quando a mente ela se perverte, quando nós temos no nosso cérebro um lugar, uma área chamada sistema límbico, e aí tem uma área que é chamada de transgressão moral. E quando essa área é ativada, a gente faz tanta perversidade. Nós precisamos ter cuidado com isso, esse controle, para poder justamente não deixar o inimigo agir. Refúgio, e finalizamos. É na família que temos o apoio e acolhimento para sanar as agruras da vida. Acolhimento deve ser oferecido isento de julgamento. Que foi o que o pastor fez? Foi lá, pegou a ovelha e não disse para ela: você está fazendo o quê? Só isso aqui. Venha cá, eu vou te colocar no ombro, eu vou te levar para casa, eu vou cuidar de você. Eu já estou salvo. Você precisa de salvação. Entende? Nós somos crentes. Muitas vezes nós julgamos o fulano que faz isso, faz aquilo, mas nós somos salvos e Deus quer salvar ele também. E é através de minha vida, é através de sua vida. Se o seu filho desviou, se está acontecendo alguma coisa, não se renda a isso, não se entregue a isso. Continue clamando, continue buscando a Deus, continue pedindo a Deus para repreender o mau caratismo, o mau comportamento e a atuação de Satanás na mente, porque há uma atuação de Satanás também. Nós precisamos estar atentos a isso. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para se andar com você, eu não permiti. Satanás ia destruir a vida de Pedro, um apóstolo de Jesus. Será que Satanás não está se andando com alguns crentes, filhos de crente? O complexo de Israel está lá, formado por traficantes. Meus irmãos, isso é sério, vamos estar atentos. Nós precisamos promover refúgio no nosso lar. Meu lar, minha família, meu refúgio. Nós precisamos entender que é na família que a gente vive uma boa convivência. Tem filhos que acabam a menina engravidando, ou o menino engravida uma menina, e aí ele sai de casa, né? Aí dá aquele problema lá, jovem, tá vendo, tem um trabalho direito, vai aquela vida, daqui a pouco aquele perrengue lá, deu problema, até muitas vezes já com uma idade um pouco avançada. Deu problema lá, não tem uma casa, vai para onde? Vai morar debaixo da ponte? Para onde é que eles vão? Casa dos pais. Meu refúgio, minha família, meu lar é o meu refúgio. Na minha casa eu tenho que entender que nesse ambiente é um ambiente que eu estou bem, eu tenho força, eu tenho graça, eu tenho acolhimento, eu tenho paz, porque esse ambiente ele me promove isso. Quem chega aqui na igreja e fica triste o tempo todo ou chorando o tempo todo, não faz isso, porque nesse ambiente Deus ele manifesta a graça, nos envolve e nós nos alegramos. Na nossa casa tem que ser um ambiente de comunhão, de paz. O filho fica trancado no quartozinho dele lá isolado, na segregação dele, o pai ou a mãe lá no dele também, e aí não tem comunhão, não tem harmonia, cada um no seu canto. Ciência, meu irmão, ciência. Não coloque
Eu vou parar porque senão a gente vai embora. Não coloque televisão dentro do quarto. Cientificamente, isso contamina a família. Nós precisamos viver o departamento da família. E cada coisa é na sua coisa. Cada coisa é na sua coisa. E aqui encerramos, porque do horário. Deus abençoe. Tem uma historinha aqui, eu vou contar ela. Eu estava vendo um especialista falando de uma coisa interessante. Aqui encerramos. 2 filhos. Os pais procurou o especialista para poder resolver o problema que eles tinham com os 2 filhos. Um com, em média, de 10, outro com 12. Um reclamava de tudo da vida. O outro era aquele bem-estar, alegre com tudo. E aí foi para o especialista, o médico disse lá, olha, no dia do aniversário deles, pegue aquele que reclama de tudo, compre o melhor presente e dê para ele. E aquele que não reclama de nada, que tudo tá bom para ele, pegue uma caixa e encha de cocô de cavalo e dê para ele como presente. Aí os pais ficou sem entender e foi lá e no dia do aniversário fez isso. Comprou uma bicicleta muito bonita para o filho que reclama de tudo. E aí no dia pegou a caixa, botou um cocô de cavalo, embalou, e aí no dia chamou os 2. Então aqui primeiro deu o que reclama. Aí deu primeiro ao que reclama de tudo. Aí quando ele abriu a caixa e viu aquela bicicleta bonita, como ele tem o costume de reclamar de tudo, e isso é psicologia, por isso que nós precisamos ter cuidado e não ficar falando essas coisas, que a gente entra no mau comportamento e reforça o mau comportamento. Aí a criança, quando viu a bicicleta, como ele reclamava de tudo e a mente dele não via nada positivamente, só via negativamente, então não adianta, irmãos, não adianta. Ele viu a bicicleta e disse, olha, isso é um risco para mim, eu posso cair, quebrar a cabeça, morrer. Entende? Mentalidade oprimida. Aí o outro que não reclamava de nada, quando o pai deu a caixa com cocô de cavalo, que ele abriu, ele olhou e cadê ele? E saiu, segura a história. Cadê ele? Onde foi que vocês colocaram? Aí ele disse, olha, aonde tem cocô de cavalo, tem cavalo. Cadê meu cavalo que vocês compraram para mim? Entende? A criança não viu cocô de cavalo como menosprezo, segregação, discriminação, humilhação. Meus irmãos, o tempo já foi, mas isso é muito sério. Aquilo que a gente afere as pessoas de negativo já está implantado na nossa mente. Não é as pessoas. É aquilo que a gente já tem na nossa mentalidade. Então, se a gente tem uma mentalidade distorcida, você pode ir para a Disneylândia, mas se chegar, você estiver andando, tomou uma topadinha, você já quer voltar embora só porque tomou uma topada. Nada presta. Vamos desenvolver uma mentalidade saudável. Vamos desenvolver um lar saudável. Vamos desenvolver uma convivência agradável. Vamos ser boas pessoas. Vamos fazer as coisas boas. A Bíblia diz, boa coisa é dar do que receber. Vamos nos alegrar, vamos nos envolver. Meus irmãos, para encerrar, eu digo para os irmãos que esse foi um dos motivos que me levou a fazer psicologia. Porque eu nunca me conformei em saber que Deus ele é poderoso, Deus ele é grande e ele manifesta o seu poder, e a gente na igreja tem tanto problema. Eu nunca me conformei com isso. E aí eu quis fazer psicologia para entender por que isso acontece. E eu sei hoje, na época eu já discernia, mas não sabia na área material. Na espiritual eu já sabia, mas hoje eu entendo. E isso é, pastor Daniel, isso é muito sério, e é bom que os irmãos estejam fazendo isso. Mas é muito sério nós estarmos falando isso na igreja, porque é uma distorção, é uma desordem que existe. E a gente muitas vezes quer culpar as pessoas, ou quer atribuir às pessoas culpa, mas é uma desordem. Que foi o que Estevão disse quando estava sendo apedrejado? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estevão entendeu que aquelas pessoas estavam sendo manipuladas por outras pessoas, e elas estavam fazendo aquilo por manipulação, e Satanás estava por trás. Então, há uma oportunidade de salvação, libertação para aquelas pessoas. Deus salva elas, liberta elas. Mas o que é que a gente muita gente quer fazer? Quer ver a coisa ser destruída. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.